Paz e bem, pessoal. Senhor, o que queres que eu faça? Bem-vindos aqui no canal, onde nós estamos refletindo, estudando, meditando a partir dos textos fontes. E nós estamos estudando nesse conjunto de vídeo a legenda dos três companheiros. Então, hoje nós vamos refletir um pouco sobre o capítulo 8 da legenda dos três companheiros. Você que é da UFS, você que pertence a alguma congregação, então divulgue aí nos seus contatos. É bom aqui que a gente tenha comentários, que a gente tenham perguntas, tenham sugestões para a gente melhorar aí no estudo das fontes franciscanas. Aí você também que é da Jufra, né? Ou simpatizantes de São Francisco. Que trata o capítulo 8? Nós vimos no capítulo anterior que como que Francisco começou a reconstruir a igreja de São Damião e como ele começou a usar o hábito de eremita. O capítulo 8 ele vai tratar de como, tendo ouvido e entendido os conselhos de Cristo no Evangelho, mudou logo o hábito exterior e vestiu o novo hábito da perfeição interior e exteriormente. Então vai ter uma mudança aqui. Vamos ao texto? Você pode achar esse texto também, às vezes a tradução varia um pouco, mas não se preocupe, para a gente começar assim a conhecer mais e aprofundar mais, a gente pode ter esse acesso do texto lá nos capuchinhos.org.br. Você vai lá na aba Franciscanismo e você vai encontrar os textos lá em biografias, se eu não engano, legenda dos três companheiros. Tem um lado em latim e tem outro lado em português. Aí você pode acompanhar o texto por lá e pode baixar ou pode selecionar. Baixar eu acho que não, você tem que selecionar e depois colar, né? Mas dá para acompanhar online, né? Não precisa ficar gastando aí espaço, né? Vamos ao texto então. Capítulo 8 da legenda dos três companheiros. Tendo o bem-aventurado Francisco terminado já a obra da igreja de São Damião, levava hábito eremítico. Ele estava usando o hábito eremítico. E trazendo um cajado na mão, andava com os pés descalços e cingido com uma correia. Então esse era o hábito inicial, a veste inicial de Francisco, uma veste simples de eremita. E usava um cinto, né, para segurar, o modelo dos outros eremitas que existiam na época. E outra coisa, ele andava com os pés descalços. Gente, aqui pé descalços, a gente tem que entender bem, porque senão a gente vai ficar fantasiando muito aqui, né? Vamos compreender aqui. No inverno, com certeza, ele usava alguma espécie de calçado, porque era impossível andar descalço, né? Não tem jeito. Então, assim, vamos lembrar que a partir aí dessa região, a partir de outubro, final de outubro, novembro, meados de novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, é muito frio, né? Então aí nesse período, com certeza, principalmente se tiver geada ou neve, né? Então é impossível andar descalço, né? Não vamos aí achar que Francisco sempre andava descalço, pobrezinhos. Vamos com calma, né? Certamente ela andava, segundo os relatos aqui, pode ser, né, que se a gente fazer essa comparação que com as estações do ano, certamente no verão, então aí daria para andar descalço realmente porque é muito quente. Mas ouvindo certo dia durante a celebração da missa aquilo que Cristo falava aos discípulos enviados a pregar, a saber, que não levasse pelo caminho nem ouro, nem prata, nem sacola, nem alforge, nem pão, nem bastão, e nem tenham calçados, nem duas túnicas. E depois, entendendo estas coisas mais claramente por intermédio do mesmo sacerdote, repleto de indizível gozo, disse: é isso que eu desejo cumprir com todas as forças. Então, assim, ele escuta na missa e depois, certamente, ele vai conversar com o sacerdote sobre essa passagem e, a partir da explicação do sacerdote, ele decide realmente mudar
mais ainda, né? Ele já tinha mudado saindo de Assis e agora ele quer mais radicalidade. Então, radicalidade é ir na raiz, né? E na raiz do quê? Do segmento de Jesus Cristo. Não é simplesmente vestir uma roupa nova para que os outros vejam, né? Mas realmente é um buscar Cristo de forma cada vez mais radical. Tendo, pois, gravado na memória todas as coisas que ouvira, alegremente esforçava-se por cumpri-las, sem demora. Largada as vestes duplas, desde então já não usava o bastão, os calçados, a sacola ou alforje, mas fazendo para si uma túnica muito desprezível e tosca, lançada fora a correia, como cinta, tomou uma corda. Então, Francisco tira o cinto, né? E agora passa a usar uma corda. Então, a corda na cintura para amarrar essa túnica. Então, aqui a gente tem né, essa visão deste momento que Francisco deixa o hábito eremítico e cria o seu próprio hábito, né? A sua própria veste. É uma veste simples, né? Desprezível, que não vai ser, ninguém vai querer usar aquilo, né? Então, nesse sentido assim que não, sem cor, sem brilho, né? Que o mundo não vai querer aquilo. Pondo toda solicitude do coração no modo como pudesse pôr em obra as palavras da nova graça por intuito divino, começou a fazer-se anunciador da perfeição evangélica e a pregar a penitência em público com simplicidade. Todavia, suas palavras não eram vazias nem ridículas, mas cheias de virtude do Espírito Santo, que penetravam as medulas do coração, assim que veementemente levavam à estupefação. Todos ficavam admirados. Então aqui, depois, lá mais na frente, né, em São Boaventura, bem tempo depois que os frades vão estudar teologia, vão entrar na mística, né, nos escritos místicos, bem mais tarde, nós vemos aí as vias franciscanas que a gente pode falar mais à frente. Agora, com Francisco ainda não. Mas a gente percebe essa sabedoria em Francisco, né? O falar e o viver, eles são uma coisa só. Né? Por isso que todos ficavam admirados. Então não era simplesmente uma pregação de boca para fora, mas a própria vida de Francisco se fazia pregação. Então o próprio corpo de Francisco, nesse sentido assim, o próprio Francisco, nós estamos chamando aqui de corpo, a própria pessoa, né? As pessoas e até mesmo o corpo objetivo que a gente vê, né? No sentido assim, estou vendo aquela pessoa que está aí passando no meio das praças e das vilas, então você percebe que ele próprio se fazia modelo, exemplo. Não porque ele queria ser modelo e exemplo, mas porque ele queria seguir a Jesus Cristo e isto irradiava e encantava as pessoas. É isso que talvez a gente tem que, né, desvincular um pouco, senão a gente acaba criando uma autoimagem da gente mesmo e a gente acaba esquecendo o segmento de Cristo e fica só buscando a própria autoimagem. Porque eu estou pregando, porque eu sou santo, porque, né? E na realidade Francisco nem sequer lembrava de si, né? Nesse sentido. Por isso que ele aí agora se faz pregador da mensagem evangélica. E esse pregador não só com palavras, mas com o próprio modo de ser, né? O próprio modo de se comportar, de viver, resplandecia Cristo. Como saudação, ele mais tarde testificou que aprendera, por revelação do Senhor, a saudação: o Senhor te dê a paz. Por isso, saudava o povo sempre com essa frase, anunciando a paz, né? O Senhor te dê a paz. Então, inicialmente, não é paz e bem, né? O Senhor te dê a paz.
É certamente admirável, não para admitir sem milagre, que antes de sua conversão, para anunciar essa saudação, tivera um percussor, o qual andava frequentemente por Assis, saudando deste modo: paz e bem, paz e bem. Interessante, né? Então, antes de Francisco, teve alguém, um pregador, que dizia paz e bem, paz e bem. E Francisco resolveu, né, usar o Senhor te dê a paz. Não é só muda né, vamos dizer assim, é, a frase, mas o sentido, né, de o Senhor te dê a paz, né? A paz é o bem é a paz, né? Disso acreditou-se firmemente que assim como João, preanunciando Cristo, desapareceu, começando Cristo a pregar, assim este, como outro João, precedeu o bem-aventurado Francisco na anunciação da paz, o qual também, após a vinda do mesmo, não apareceu como antes. Então, a legenda aqui sempre está fazendo uma comparação, né? As fontes franciscanas às vezes fazem muito desse uso também, né? Olha, como aconteceu lá no tempo de Jesus, que veio João Batista, o precursor, dizendo apranai os caminhos do Senhor. Também na época de Francisco apareceu uma pessoa, né, que saudava as pessoas, paz e bem. Né? Da mesma forma que Francisco foi aparecendo, essa pessoa foi diminuindo e não apareceu mais ela. Somente Francisco de Assis. Mas o que é interessante aqui é de notar que o paz e bem é antes de Francisco de Assis, segundo o relato aqui da legenda dos três companheiros. Nós franciscanos é ótimo, né? Franciscanos falamos sobre isto, né? Sempre saudamos as pessoas nas portas das igrejas, nos encontros, paz e bem, paz e bem. Eu conheço até mesmo pessoas que não são, esqueci de ligar a luz de novo, né? Pessoas que nem são franciscanas, conheço pessoas que nem cristãs, assim, de prática, né, cristã, mas falam paz e bem nos e-mails, né, nas cartas. Eu acho interessante isso. Imediatamente, pois, o homem de Deus, Francisco, inundado do espírito dos profetas, segundo a palavra profética, logo após seu mencionado arauto, anunciava a paz, pregava a salvação e, por suas salutares admoestações, muitos que, discordes de Cristo, viviam longe da salvação, uniam-se na verdadeira paz. Então, muita gente que estava afastado de Deus se voltava pela pregação de Francisco. É interessante porque essa pregação ela não se dava assim mais aí Francisco pregava nas ruas, nas praças, nos caminhos. Então, já não era mais nas igrejas, né? Só o padre falando. Então, aí já tinha outros movimentos, outras pessoas que já tinham começado, né? Esse pregar, que muitas vezes foram visto com desconfiança. Teve bispos que, né, mandaram, vamos parar com isso aí que vocês não têm autoridade nem autorização de pregar. Teve grupos pregando coisas erradas, fora do que a igreja ensinava, até mesmo fora da palavra evangélica. Tinha grupos que desprezavam a matéria, o corpo. Então, assim, teve várias questões aí que Francisco poderia ser confundido. Por isso que nós falávamos no outro vídeo, para Francisco não foi fácil, nem depois que vai começar a surgir os primeiros companheiros, não foi fácil, né, concretizar esse movimento. Né? Foi um trabalho árduo. Tornando-se conhecida de muitos a verdade de tão simples doutrina, bem como da vida do bem-aventurado Francisco, após 2 anos de sua conversão, passou 2 anos já, alguns homens começaram a animar-se para a penitência por seu exemplo e, abandonando todas as coisas, a unir-se a ele pelo hábito e pela vida, dos quais o primeiro companheiro de Francisco, Frei Bernardo, de santa memória. Então, olha, Francisco deixou a casa paterna, saiu de Assis, deixou a vida de Assis, voltava só para pedir esmola e comida. As esmolas, às vezes, ele vai ser, depois a gente vai ver, né?
Francisco não queria contato com o dinheiro. Mas mais à frente a gente vai ver que às vezes se recebia até mesmo dinheiro para ajudar os leprosários. Depois a gente vai ver isso. Mas aqui, neste momento, né, o primeiro companheiro, que sai, que admira da vida de São Francisco e quer viver, tomar o mesmo hábito, ou seja, abandonar tudo. O hábito aqui mais do que veste, é o modo de viver, abandonar tudo, né, dar todas as coisas e seguir esta vida. Foram 2 anos depois que ele saiu de Assis, né? Então ele viveu aí sozinho, tendo... Vocês acham que ele imaginou que ia ter companheiros? Assim, não vamos aqui imaginar, ele teve uma revelação. Não, vamos parar com isso, né? Vocês acham que depois de 2 anos que uma pessoa está ali dedicando, ela tendo já decidido que ia viver assim, se dedicando à construção das igrejas, ajudar os pobres, vocês acham que ele esperava, assim, tinha certeza que ia ter companheiros? Com certeza, desejo talvez poderia ter passado no coração, né? Olha, se eu tivesse companheiro na mesma luta, né? Quem é que não gostaria, né? Quando nós acreditamos numa coisa, quem é que não gostaria que tivesse outras pessoas também com a gente naquela mesma missão? Uma coisa é a gente desejar, outra coisa é a gente saber, ter certeza que a gente vai, né, ter companheiros. Então, 2 anos depois, né, que Francisco começa esse processo de conversão, que é aí que ele vai receber o primeiro companheiro, que é Frei Bernardo, de santa memória, que diz o texto aqui. Este é considerado a constância e o fervor do bem-aventurado Francisco no serviço divino com grande trabalho, reparava as igrejas destruídas e levava a vida áspera, sabendo que no século vivera delicadamente. Propôs em seu coração dar aos pobres, o Bernardo, né, tudo quanto possuía e firmemente unir-se a ele pela vida e pelo hábito. Portanto, certo dia, chegando-se secretamente ao homem de Deus, revelou-lhe seu propósito e combinou com ele que em determinada tarde fosse a ele. O bem-aventurado Francisco, pois, dando graças a Deus e como não tinha ainda nenhum companheiro, alegrou-se muito, sobretudo porque o senhor Bernardo era homem de grande edificação. A alegria de Francisco de ter um companheiro, né? Isso é muito significativo. E aqui a gente pode dizer que começa a nascer a fraternidade de Francisco de Assis, o que nós chamamos fraternidade franciscana. Mas vamos sempre prestar atenção para a gente não confundir as coisas, né? Fraternidade tem por fundamento o segmento de Jesus Cristo. E aqui vai falar, né? Olha, Bernardo era homem de grande edificação. Então, não era simplesmente ele queria seguir Francisco. Isso que a gente precisa compreender, a gente precisa entender, senão a gente vai achar que os primeiros companheiros de Francisco foi atrás de Francisco por Francisco mesmo. Aí não seria uma fraternidade cristã, seria uma seita, seria outra coisa, mas seguidor de Jesus Cristo não. Então o que funda, né? O que funda tanto o caminho de Bernardo como de Francisco é o próprio Jesus Cristo. Então o que Francisco quer e Bernardo quer é o que os une. A gente não pode esquecer isso, senão a gente cai nas concepções contemporâneas de fraternidade, né? De uma visão psicológica apenas, de estar bem, né? de ser amigos. Né? Peraí, eles vão ser companheiros, sim, mas não por eles, somente pelo afeto que eles possam ter um pelo outro. E isso não sustenta uma fraternidade, né? Nesse sentido que a gente está falando, cristã. O que sustenta uma fraternidade, o que sustentou a ordem e deu vigor foi justamente a decisão de cada membro de estar a caminho, estar em seguimento de Jesus Cristo. Então, não é por Francisco somente que Bernardo sai da sua casa.
é vendo em Francisco que brilhava, em Francisco brilhava uma luz diferente. O que eu quero dizer, algo diferente a vida de Francisco reluzia. Então Bernardo quis conhecer, né? Vinde verde, né? Onde tu moras? Vinde verde, né? Então Bernardo vai fazendo quer fazer essa experiência. Isso a gente tem que ter muito em mente para a gente não se equivocar na visão franciscana, né? A gente vê por aí, nossa, como os franciscanos eles se amam. Opa, 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 opa. Se amam porque alguém os amou primeiro e doou a sua própria vida e quer também que os seus seguidores e filhos, nós também façamos a mesma coisa. Então, isso é que nos une, não é exatamente, presta atenção no que eu estou falando, somente a amizade, porque aí não se sustenta nenhuma fraternidade, não se sustenta nenhum grupo, nenhuma congregação, nenhuma ordem. Né? O fundamento é sempre Jesus Cristo. Muito bem, gente. Ó, foi a primeira parte, né, do capítulo 8. Eu estou dividindo em duas partes os capítulos. Às vezes, quando for maior, eu divido até em três, né? Para a gente aproveitar bastante. Tá bom? Olha, gente, paz e bem. Medite aí, reflita mais esse contexto das fontes e com o que ela nos fala. Tá? Próximo vídeo a gente fala mais sobre essa questão da fraternidade que está começando a nascer, tá? É uma fraternidade que a gente vai entender a importância do irmão, a importância do revelar de Cristo no outro, né? Tudo isso a gente vai entender, né? A gente não pode ficar numa fé também intimista, né? A gente tem que também saber que essa fé é concreta, essa fé ela vai se dar nessa partilha em fraternidade e a gente vai falar dessa importância também, tá? Até mais, com Deus, paz e bem.